Filosofia clínica, eu acho que resgata o que a filosofia nunca devia ter deixado de ser. Né? Ajudar o outro a pensar as suas questões existenciais com reflexão, com senso crítico, com profundidade, pensar a vida. Né? É a filosofia acadêmica aplicada ao boteco. É claro, ela não é feita no boteco, ela é feita numa clínica. Então você pode fazer uma terapia pautada nos pressupostos de todas as escolas psicoterapêuticas que existem por aí. Você pode fazer uma psicoterapia pautada na escola psicanalítica, e eu acho lindo as escolas psicoterapêuticas, acho lindo as escolas psicanalíticas, mas a psicanálise só surgiu, e as escolas psicoterapêuticas também só surgiram porque a filosofia abdicou de fazer o seu papel. Tanto que elas vivem sendo citadas, a filosofia vive sendo citada por psicanalistas. Bom, se a gente for parar para pensar, né? A filosofia um dia era tudo. Né? A filosofia era tudo. Né? A biologia surgiu da filosofia. A psicologia surgiu da filosofia. A psicanálise surgiu, a psiquiatria surgiu da filosofia. Aí, num determinado momento, alguns filósofos no mundo, isso aconteceu mais ou menos há uns 40 anos atrás, 45, falaram, puxa, mas por que não abrir um consultório, né, e ajudar as pessoas com problemas existenciais a pensar as suas questões com base em tudo isso que já foi pensado? Então, no final, eu queria que você pegasse aí suas indicações para quem quer começar a dar os primeiros passinhos. De filosofia clínica? Sim. Tem muita coisa aqui. Eu me formei com uma moça que eu admiro muitíssimo, que você conhece, que é a Mônica Ayub. A Mônica Ayub. Né? A gente tem Para Entender Filosofia Clínica. O prefácio desse livro é dela. O César é esposo dela, é filósofo clínico também. Né? É fofo. Uma pessoa absolutamente fantástica, muito bacana. O pressuposto da filosofia clínica... Depois eu coloco para vocês, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho como é que ela funciona, o indivíduo que procura o filósofo clínico, ele é chamado de partilhante, porque ele vai partilhar sua trajetória existencial com o terapeuta. É um nome interessante. Né? Como é que começa a clínica? A clínica começa com o partilhante contando a sua história de vida. Então, relate-me a sua historicidade. Conte-me a sua história de vida. Enquanto eu conto a história de vida para o meu filósofo clínico, ele praticamente não intervém. Ele vai fazer perguntas muito restritas, extremamente pontuais, no sentido de me estimular a continuar contando a minha vida. E por que é importante que eu conte a minha vida sem nenhum tipo de interferência? Porque enquanto eu conto a minha vida, ele vai pegando a minha fala e ele vai guardando dentro de gavetas. E essas gavetas, elas são formas sem conteúdo nenhum. Formas sem conteúdo. Como são nomeadas essas gavetas? Na grande maioria das vezes, cada gaveta tem um nomezinho de um assunto que foi estudado na história da filosofia. Né? De um assunto que os pensadores se debruçaram e começaram a se questionar. Caramba, como que eu aprendo? Como que eu apreendo o mundo? O que é possível conhecer? O que é o conhecimento? Daí a gente está falando exatamente de um tópico dos 30 que o filósofo clínico vai ficar atento, né? Quando você oferta para mim a tua fala e a tua história de vida. O tópico é epistemologia. Né? Então assim, caramba, olha só, a Inês fala, porque na minha vida toda, nossa, eu sempre gostei muito de estudar. Na minha vida toda eu sempre gostei muito de estudar. Deixa eu pegar essa frase onde eu ponho e vou botar na epistemologia. Né? Aí a Inês fala, nossa, eu tenho uma dificuldade tão grande de falar não. Eu pego essa frase, abro uma outra gavetinha chamada expressividade e coloco lá, eu tenho dificuldade de falar não. Marcelo gostava muito de escrever.
escrever. Eu pego essa fala e guardo na gavetinha dados de semiose. Dados de semiose é de que maneira que eu me expresso. Cantando, lendo, falando, escrevendo. Quanto mais você relatar a tua historicidade, mais você vai me ofertar materiais para que eu vá guardando nessas gavetinhas. A historicidade ela vai ser contada por diferentes partilhantes de diversas maneiras. Alguns vão contar na primeira sessão, outros levam 10 sessões. Eu, por exemplo, quando fiz a minha clínica, levei uns 3 meses, porque eu tenho toda a minha biografia escrita. E eu falei para a Mônica, posso ler? E eu fui lendo a biografia de ano em ano. Né? Isso é show para um filósofo clínico. Por quê? Porque eu estou dando material para ela, material para ela, material para ela, material para ela, e ela só está organizando nas gavetinhas. Né? Mas depois de eu contar a história, depois de o partilhante contar a história, o filósofo vai pedir para recontar. Ui. Mas recontar em pequenas etapas. Né? Inês, conta para mim então o período dos 12 anos até os 17, quando você viveu em Sorocaba. Conta mais. E daí você volta para aquele período e conta mais. E você está me alimentando com a tua história. Depois a gente ainda vai voltar para fazer os enraizamentos. Conta mais da faculdade de psicologia. E a gente enraiza. Né? Isso demora tempos que são distintos, para partilhantes distintos, mas somente depois de tudo isso que o filósofo começa a fazer a clínica propriamente dita. Porque eu começo a abrir a gaveta e colocar na mesa aquilo que você falou. E eu começo a apresentar para você tudo que você relatou e que provavelmente você não tinha consciência de qual gaveta está ligada com qual gaveta está em choque com qual gaveta, né? Em quais circunstâncias que determinados tópicos da tua estrutura do pensamento entram em choque, em quais circunstâncias que eles não entram em choque e caminham juntos. Então, acho que o grande barato da filosofia clínica é que ela é uma análise da estrutura do teu pensar sem necessariamente entrar nos porões do inconsciente. E por quê? Porque tem coisa pra cacete no consciente para ser analisado. Porque tem coisa pra cacete no subconsciente para ser analisado. E o subconsciente, né, um conceito do Freud, que é assim, consciente, o que está aqui agora na minha mente, subconsciente, o que está ao redor, tá? E só não está na consciência porque eu não estou olhando. O filósofo vai botar na mesa, tá? E vai começar a ajudar você a fazer aquilo que é chamado de autogenia. Perceber como você chegou a ser quem você é. Né? E quais tópicos estão em sintonia com quais tópicos que estão em choque com outros tópicos. E mais profundamente ainda, enquanto você fala, conta a tua história de vida, enquanto você faz os teus dados divisórios, enquanto você faz os enraizamentos, eu não só vou ficar atento para guardar os conteúdos da tua fala nas gavetas dos tópicos da tua estrutura de pensamento, mas eu também vou guardar a tua fala que reflete as maneiras com as quais você aprendeu a se movimentar no mundo. Pegando o tópico epistemologia, né? Inês fala, nossa, eu gosto muito de ler. Isso é tópico. Agora, se você se movimenta na tua vida em busca de conhecimento, isso é o que a gente chama de submodo. Então você pode ter epistemologia como tópico e você pode ter epistemologia como submodo. O submodo eu tenho epistemologia como submodo. Por quê? Porque grande parte da minha movimentação na minha vida foi em busca de conhecimento. Então, tem um curso da Inês em Sorocaba. Eu vou lá. Eu me movimento. Eu ando. Né? Então, a epistemologia pode ter ajudado a me estruturar como ser humano, mas não ajuda a me movimentar. Você tem, por exemplo, o tópico espacialidade. Onde está a tua mente? Já parou para pensar onde é que a tua mente pode estar agora? Em 4 lugares.